por essa honra, tá? Oro. Estende as suas mãos e abra a sua boca também para abençoar, amém? Senhor Deus, Pai, aqui está o teu filho, um instrumento do teu reino para as nossas vidas. O canal, Senhor, a transmitir tudo aquilo que está sobre o seu coração para as nossas vidas. Seja ele, Senhor, a sua boca nessa terra para nossas vidas. Usa ele, Senhor, como queres e da forma como o Senhor deseja. E nós estamos, Pai, como filhos, prontos a ouvir, Senhor. Que através dele, Senhor, flua, Senhor, o teu querer para esse tempo, para este momento e para o tempo que ainda está por vir. É o que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. A graça e a paz de Cristo para os meus irmãos. Amém. Amados, é sempre bom estar aqui com vocês. Eu sempre fico com muita vontade. São pessoas queridas. O pastor Vandes, a pastora Ariadna sempre me deixa à vontade, né? Os irmãos que nos conhecem. O irmão já falou para mim: pastor, fica à vontade. Eu estou com uma expectativa grande. Eu fiquei um pouco com dor de cabeça. Parece que um resfriado estava tentando me alcançar. E então até o Alexandre estava falando que eu estava com o rosto meio abatido. Mas acredite, eu estou com uma expectativa grande. Então acredito que quando essas coisas acontecem, eu não quero espiritualizar tudo, mas é porque eu sei que Deus está tentando falar alguma coisa. Então talvez essa seja a pior mensagem que você vai ouvir na sua vida. É bem provável. Entendeu? Esse é meu. Pô, cara, a idade chega pra todo mundo, tá? Parece que chega só pra tu. Tu pensou que ia chegar só pra tu mesmo. Ah, tá bom. Então, talvez seja a pior mensagem que você vai ouvir na sua vida. Eu repito isso sem medo de errar. Porque eu sei o quanto Deus tem falado no meu coração durante esse tempo, durante esses anos. Eu costumo orar pelas pessoas que vão ministrar lá na igreja, que a mensagem ela não é construída e nascida em um dia ou dois. É uma vida, né, Vanessa? A gente é uma vida de mensagem, é uma vida de comunhão com Deus, de experiências com Deus, de erros, de acertos. Então é uma vida inteira. Então a gente não prega apenas uma passagem, um versículo, a gente prega uma vida com Deus. E é bem provável de você ouvir coisas que não vão agradar o teu coração. E tomara que isso aconteça. Tomara que isso aconteça, porque normalmente quando isso acontece é porque Deus está falando conosco. Normalmente Deus fala assim conosco. Deus coloca a gente no nosso lugar. Deus mostra quem realmente nós somos. Deus não mede palavras para poder falar conosco. Ele não mede palavras. Ele vai direto no ponto e deixa a gente da maneira como Ele quer realmente. Então, se a gente quer mesmo construir uma identidade com Deus, ou temos construído, eu não quero dizer para você aqui que você está construindo uma identidade, ou se Deus já construiu uma identidade. Fato é que a maioria que está aqui nasceu de novo. Então, realmente a gente está nesse processo de construir, de ter uma identidade com Deus. Então, eu não sei em que fase você está, em qual processo você se encontra, em que momento você se encontra. O fato é que Deus quer falar conosco em cima dessas passagens aqui que eu vou estar lendo com vocês. Eu queria que você viesse estar abrindo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo
no capítulo 6. Vou tentar ler algumas passagens com você, vou tentar falar o que Deus colocou no meu coração, de uma forma que você realmente entenda, tá? Isaías capítulo 6. Então eu já vou ganhar tempo, eu ia começar do 1, a gente já vai começar do 7. Tendo em vista ser uma passagem conhecida, e como eu vou citar em cima dela, e a gente vai ficar um pouquinho em cima dela aí, acredito que a partir do 7 a gente já consegue ter a compreensão daquilo que Deus quer falar conosco. Amém, obrigado, tá? Obrigadão, meu irmãozão. Isaías capítulo 6, versículo 7. Obrigado, filho. É logo depois que o serafim voa até Isaías com uma brasa tirada do altar. Ele diz o seguinte: tocando com ela minha boca, disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, e todo o mistério da palavra, ele se encontra daqui para frente: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele disse: vai e dize a este povo: ouvis de fato, mas não entendeis, e vedes certamente, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não veja com os seus olhos, e nem ouça com os seus ouvidos, e com o seu coração não entenda, e nem convertam, para que sejam curados. Meu Deus, cara, eu não acredito que isso está na Bíblia. Então eu disse: até quando, Senhor? E respondeu: até que as cidades fiquem desoladas por falta de habitante, e as casas sem haverem moradores nelas, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Volta lá no versículo 8. Fica de olho aí no versículo 8, fica lendo, porque talvez tu possa pensar que isso não está escrito. E eu vou ler de novo com você o versículo 8. Entenda, Isaías acabou de passar por um período de purificação. E se entende, se você vai ouvir diversos pregadores ministrando em cima dessa passagem, eles vão falar a mesma coisa. Dentro desse processo simboliza muito aquilo que Deus fez conosco. Dentro de um meio de um povo, Deus toca nos nossos lábios e nos purifica. Nós somos limpos, nós somos santificados, nós somos sarados, nós somos curados. Por isso que eu comecei dentro da ministração falando para vocês o seguinte: eu não sei qual é o processo que você se encontra, eu não sei em que fase você se encontra, mas a grande verdade é que essa purificação, ela acontece com todo mundo. O problema é o que vem depois. No versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor. Preste atenção nisso. Muitos são limpos,
mas poucos ouvem a voz de Deus. Muitos são sarados, curados, acredite, mas poucos são o que ouve Deus falar. Nós temos muita mania de apresentar os nossos sonhos para Deus, mas poucos somos aqueles que conseguem ouvir quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos metas, nós temos objetivos e nós temos o costume, como um bom cristão, de apresentar tudo isso diante de Deus, mas poucos são os que ouvem realmente Deus. Porque se ouvirmos Deus, podemos nos escandalizar com Ele, porque nem sempre nós vamos ouvir de Deus aquilo que tem a ver com o nosso projeto, ou que tem a ver com os nossos sonhos, ou que tem a ver com os nossos objetivos. E você talvez possa falar assim: não, pastor, não é bem assim. Ah, não? Não mesmo? Coloca você agora diante de Deus desde quando você se converteu. Lembra das suas orações diante dele. E veja quantas vezes você apresentou o teu sonho para ele e quantas vezes ele apresentou o sonho dele para você. Talvez você vai falar assim: não, mas eu nunca ouvi, porque você nunca esteve pronto ou preparado para ouvir o que Deus tinha para a sua vida. Eu estava ouvindo um testemunho, eu estava ouvindo uma ministração esses dias do... Quem conhece o pastor Ronaldo Lindório? Alguém já ouviu falar? É, poucos, né? Ronaldo Lindório. Ronaldo Lindório, cadê o Lohan? Também não ouviu falar não, Ronaldo Lindório? Ronaldo Lindório, ele é um missionário brasileiro. Depois você pesquisa no YouTube, se você gosta de uma palavra voltada para missões, você vai amar ouvir esse cara. Ele estava falando o seguinte: Deus falou comigo para poder ir dentro da Amazônia para ministrar a alguns povos indígenas a qual o evangelho ainda não chegou até eles. E ele foi. Mas quando eu vou resumir vou muito rápido em cima disso. E quando ele chega lá, ele leva um guia com ele, um indígena da área, leva com ele, ele consegue chegar até a tribo. Quando ele chega na tribo, o pessoal está varrendo lá no meio da tribo, eles estão varrendo, estão limpando tudo. E ele pergunta, né? E o guia, traduzindo o que ele está falando, ele pergunta: o que vocês vão estar fazendo aqui? E ele fala assim: nós vamos fazer um culto. Aí ele: como assim um culto? Nós vamos fazer um culto. Por quê? Vocês vão fazer um culto? Um culto a Deus? Vocês são cristãos? Aí os indígenas perguntou para ele: lógico que nós somos cristãos, você não é? Ele: sim, eu sou cristão. E ele: mas quem que pregou para vocês? Qual foi o missionário? Qual foi a igreja? Quem foi as pessoas que vieram até aqui? Ah, foi o João. João, que João? João, pescador. Então ele vai até a casa do João, pescador, fala que é um casebre. Chega lá, ele vê que é um senhor de meia idade. E aí, ele conversando com o seu João, ele vai conhecer também a Dona Maria e seus 4 ou 5 filhos, algo desse tipo. E aí, conversando com ele, ele fala: o que levou o senhor a vir para cá e pregar o evangelho para esse povo? Ele fala: eu estava numa conferência missionária e eu ouvi Deus falando comigo através daquela conferência, através daqueles palestrantes. Guarda aí no teu coração isso agora, que eu deveria sair e implantar as igrejas. E aí eu parei para pensar, eu falei: só tenho 6 meses de convertido. Quem sou eu para implantar a igreja? Eu não cansava de ouvir Deus falando comigo naquela conferência: vai e implante as igrejas. Então eu saí, aprendi a linguagem dessa tribo indígena, e hoje a gente tem 2 igrejas aqui implantadas.
Na tribo mais à frente tem mais 2, na outra tribo tem mais 2 igrejas implantadas. Então o Ronaldo Lindório, ele sai de lá falando assim: eu não sou nada mesmo. O pessoal tem investido em mim, o pessoal tem pagado a minha passagem de avião, ida e volta, eu tenho uma mochila top, eu tenho uma bota maneira, eu tenho um recurso para poder chegar até aqui, ainda cheguei atrasado. Talvez você pense assim: isso não tem nada a ver com Isaías 6. Vamos continuar. Versículo 8. Depois disso, de ser limpo, sarado, curado, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele ouve a voz de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que isso tem a ver com João? É porque João não chegou naquela conferência com os seus próprios sonhos e projetos, pastor. Ele chegou lá para poder ouvir a voz de Deus. E quando nós chegamos para poder ouvir a voz de Deus, na grande maioria das vezes, nós se escandalizamos com o que Ele tem preparado para falar com a gente. E depois dele ouvir a voz de Deus, Isaías: a quem enviarei por nós? Ele corresponde ao chamado. E algumas pessoas vão falar assim: não, esse era o chamado de Isaías. Não, Isaías se colocou dentro do propósito de Deus, dentro do sonho de Deus. E Deus não fala assim: Isaías, tu vai para esse povo, tu vai para essa nação. Deus fala o seguinte: a quem enviarei por nós? Isaías estava ouvindo e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero viver o teu sonho, eu quero viver o teu projeto, eu quero viver os teus propósitos. Essa foi a resposta de Isaías. Fique mais surpresa ainda. Não tem a ver com tempo, não tem a ver com tempo de casa, não tem a ver em você ser pastor, diácono, missionário. Tem a ver com o que realmente você tem ouvido de Deus. Mas não só apenas no que você tem ouvido, porque você pode ter ouvido e vivenciado aqui dentro. Eu contei aqui, pelo menos essa é a 4ª palavra que você está ouvindo agora. Não é possível que Deus não esteja falando contigo. Agora, se você está ouvindo, e ainda assim, quando você passar dessa porta, seja um passo ou meio passo, você continuar sendo a mesma pessoa, não quer dizer que você correspondeu com o propósito de Deus. Você pode ter ouvido Deus, mas não corresponder com Ele. Por que não? Por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vontade própria. João do casebre, não o da Bíblia, o do casebre, com 6 meses de convertido, participou de uma conferência e foi pregar para as tribos indígenas. Sem recurso, sem dinheiro, foi pregar para as tribos indígenas. Ronaldo Lindório pergunta para ele: mas o que você vai deixar para os seus filhos? Foi falado isso aqui. O que você vai deixar para os seus filhos? Ele é a maior herança que eu posso deixar. Ele viu os seus pais sendo transformados, o caráter mudado, e agora eles vão querer fazer a mesma coisa que eu faço. Sem recurso, sem 4 paredes, sem ar-condicionado. Eu não canso de dizer isso, pastor. Quando a gente começou lá na igreja e a gente fez o púlpito lá
fizemos o altar com pallet na época e colocamos a igreja. Se fosse a entrada aqui, igual aqui no Senhor, o altar estaria aqui no canto. Então ficou de meia lua. E a gente com ventilador, com 4 paredes, com uma cozinha lá atrás. E aí o Fábio, ele fala assim: a igreja é rica, né, pastor? Eu falei: é muito rica, cara. A gente começa com um altar de pallet, com ventilador, com parede, entendeu? Com cozinha, com fogão, com geladeira. A igreja é muito rica. A igreja no Rio é muito rica, gente. A gente tem ar-condicionado, tem um banco gostoso, tem uma cadeira maravilhosa, tem pessoas que se preocupam conosco. Existem lugares que a igreja está sendo começada do nada, sem nada, mas com o que mais importa, que é Jesus Cristo. Isaías, quando ouve essa palavra, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente fala isso direto. Só que tem um grande problema aqui. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não fala: eis-me aqui, envia-me para esse povo, para essa nação na Europa, para a África, ou para a Ásia, ou para Mesquita, ou para Nova Iguaçu. Me envia para as multidões, porque eu vou ministrar para esse povo, e eu vou vir com unção, poder e glória, e eu vou ver cura, manifestação do teu poder, manifestação da graça, e o povo vai se converter. Me envia as nações, me envia os milhares, me envia as multidões, porque o povo vai vir, e eles vão se aquebrantar, eles vão ver o chão chorando, e as lágrimas, aqueles quebrantados, com o coração quebrantado. Não, Isaías não fala nada disso. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí vem a resposta de Deus para ele. Então ele disse: vai. Agora ele vai saber o que precisa ser feito. E diz a este povo: ouvis de fato, mas não entendeis, e vedes certamente, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não vejam com os seus olhos, e nem ouçam com seus ouvidos, e com seus ouvidos, e com seu coração não entendam, e nem se convertam, para que sejam curados. Vai lá e prega desgraça, desamparo. Eu vou quebrar tudo, eu vou destruir tudo. Eu não sou com eles. Ah, tá. Tá bom. Eu duvido, se Isaías tivesse ouvido isso ontem, se ele ia se apresentar assim, ó: eis-me aqui, envia-me a mim. Pregador, violência, desamparo, que Deus não é contigo, que não adianta você se converter porque Deus não vai te ouvir. Longe de mim tal coisa, isso é o diabo. É ou não é o diabo? Isso é o diabo, irmão. Provavelmente é o diabo. Se você ouve isso, você vai falar assim: rapaz, eu tenho que me separar mais, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar mais, porque eu estou ouvindo o diabo falar comigo. Mas não é verdade? Não, é Deus. É Deus. Vai lá e prega desamparo. Quem de nós quer isso? Quem de nós quer viver coisas como essa? Tu acha que quando a gente abriu a porta e começou a igreja, a gente tinha quantas palavras de Deus? Talvez a gente tinha uma palavra ou duas. Mais nada. Como a gente ouvia antigamente, né, Vanson? Não tinha as letras miúdas, estava tão pequena que a gente não conseguia entender. Mas a gente se baseia em uma palavra. Talvez a palavra era só: vai que eu sou contigo. Eu vou te fortalecer. Permanece fiel até a morte. Eu vou ser contigo.
Fique tranquilo, vai dar tudo certo. E vai o cara por fé. O eis-me aqui, envia-me a mim. É para quem de fato está construindo uma identidade em Deus. Porque está passando de uma fase de orgulho e de egoísmo. Está passando de uma fase onde está preocupado só com os seus objetivos, só com os seus bens, só com as suas metas, só com os seus sonhos e propósitos. Nem todos vão para as tribos indígenas, mas aqui em Mesquita tem um monte de casa e lares para você poder entrar. O problema é que quando você sai daqui, seja um passo ou dois, você não sai daqui pensando em qual casa tu vai visitar, para quem que você vai pregar. Você não sai daqui preocupado com o irmão que está faltando alguma coisa na casa dele. Você não sai daqui preocupado que tem pessoas que estão enfermas, está precisando. Rapaz, teve um irmão que a gente foi na casa dele, pastor, há pouco tempo isso. A gente fez uma oração na casa dele. Uma oração. Não fomos mais do que isso. O nível de gratidão daquele irmão, porque ele foi curado, aquele rapaz. O nível de gratidão dele é fora do normal. Pastor, eu quero ir na sua igreja dar o testemunho do que Deus fez comigo. Eu me sinto constrangido. Eu fui uma vez na casa do cara. Uma vez. Mas você não tem noção o que é fazer uma visita apenas. Para uma pessoa que não recebe visita de ninguém. Para uma pessoa que está vivendo em desamparo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é um jogo, não é uma brincadeira, é sério. Se você se considera curado, se você se considera sarado, é necessário que você chegue nesse tempo, não de Deus, me usa nos louvores, me usa na música, me usa no teclado, me usa no violão, me usa quando tiver com o microfone na mão, me usa na dança, me usa com a pregação do evangelho. Não é isso, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez tenha um banheiro preparado para você lavar, talvez tenha um chão para você varrer. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nos tira do nosso eu, nos tira do nosso egoísmo, nos tira só que a gente quer se apresentar. Eis-me aqui, envia-me a mim, até a França, até a Europa, até a Inglaterra. Ainda que as igrejas lá estejam frias e que precisam de missionários, mas não tem a ver com o propósito que está no teu coração apenas, mas sim no que está no coração de Deus para você. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Amém. Top. Isso é top. Mas é o que eu estou te dizendo. Existem coisas depois disso. Se você perguntar para mim e falar assim, pastor, o que você sonha? O que você quer? Está viajando o mundo agora. Está pregando a palavra em outras nações. Mas existe um propósito de Deus comigo. E que eu preciso obedecer, que eu preciso continuar ouvindo. De fato, a maioria dos pastores vai falar para você que nem queria estar pastoreando uma igreja. Isso te prende, irmão. Isso te prende. São muitas coisas a fazer. Só que existe algo queimando no nosso peito, que não pode ser outra coisa que não seja Deus.
que a gente quer corresponder a esse chamado. O que está queimando aí dentro? Porque se não tiver queimando nada, não existe um propósito de Deus ainda sendo estabelecido sobre a sua vida. Como assim, pastor? Precisa estar queimando alguma coisa aí dentro. Precisa estar algo forte aí dentro, te impelindo a algum lugar, te levando a algum lugar que você não está conseguindo resistir. O que está queimando aí dentro? Não tem a ver com a idade, não tem a ver com o tempo de casa. Isso não é militarismo. Tem a ver de você estar ouvindo um chamado de Deus. Você ouviu Deus falar: a quem enviarei por nós? Você está ouvindo isso e você quer se colocar dentro dessa brecha. Não importando o que Deus vai falar depois, vai e prega desamparo. Uma vez, vai e prega desamparo. Uma vez, não uma vez, mas 2 vezes já. Eu estava em uma casa e a gente fazendo a visita no lar, e o pessoal, tinha um rapaz enfermo, o pessoal estava, ele estava deitado no sofá, e o pessoal estava ali, liberando algumas palavras de êxito: olha, vai dar tudo certo, Deus vai mudar a tua vida, coisas desse tipo. E é muito legal isso, porque o cristão vive isso mesmo. A gente tem que estar para cima, a gente tem que estar motivado. Mas uma coisa é a gente estar motivado, e outra coisa é você ouvir Deus falar. E aí Deus falou no meu coração assim, ó: ele vai morrer. E como que você vai falar para uma pessoa que ela vai morrer? Que eu vou falar: não, isso não é de Deus, é o diabo, de novo, é o diabo. Não, você vai morrer. Então eu falando com Deus, Deus falou comigo para eu poder falar com ele sobre a salvação. Então, como o camarada ele era afastado, ele era desviado, eu comecei a pregar para ele junto com aquele pessoal, e eu não ministrei com ele para ele cura, porque ele vai morrer. Não, mas Deus podia curá-lo, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acabei de ouvir que ele vai morrer. Eu poderia entrar em intercessão e mudar o quadro da situação, mas resolvi pregar sobre salvação. Ele aceitou Jesus e 1 semana depois ele morreu. Ele morreu. Na outra vez eu falei que foi 2 vezes. Na outra vez eu estava na casa de um diácono, afastado, ele sentado na cadeira de balanço, e Deus falou comigo: ele vai morrer. Fica tranquilo, gente, foi 2 vezes só, tá? Então tu vai pensar: pô, pastor, né? Pô, só tá levando morte, tem 20 anos aí de convertido, foi só 2 vezes, entendeu? Então tá bom, né, pastor? Mas quando Deus fala, pastor, não tem jeito. Como é que a gente vai correr disso? E vai eu de novo pregar sobre salvação para o diácono: cara, tu precisa voltar para Jesus e tal. Não, porque a igreja me feriu, e a igreja é isso e tal. Fala: filhão, tu vai morrer, cara. E o cara em pranto aceita Jesus, volta para Jesus. Menos de 1 semana ele morreu. Ou tu está pensando mesmo que o evangelho é essa brincadeira que passa pela sua cabeça? Vou lá no culto na quinta, vou numa conferência, vou lá no culto no domingo e está tudo certo. Deus continua falando, cara. Deus continua bradando sobre essa terra. E te digo mais: as melhores e maiores experiências que você vai viver com Deus não tem a ver em você estar dentro da igreja. Se você quiser contar uma experiência top com Deus, comece para a rua, para a praça, para os lares, para as famílias, porque é aí que você vai viver as melhores experiências. Eu lembro de uma vez que estava eu e o pastor Wanderson numa casa, e o pastor Wanderson, ele começou a orar e tal, a pessoa caiu, apagou, e de repente ele começa a orar e fala: ó, eu estou entrando aí nesse quarto, nesse lugar, eu estou quebrando as correntes, dá a mão aqui, sai comigo agora, vem.
E eu estou olhando aquele negócio todo acontecendo. Eu nunca ia ver esse negócio acontecendo dentro da igreja. Aí quando acabou tudo, o que houve aí, varão? O que aconteceu? Eu li um livro aí, top. Regiões de cativeiro. O negócio é chapa quente. Eu falei, caraca, que loucura, eu vou ler esse negócio. O negócio é sinistro mesmo. Aí no outro dia, numa outra vez a gente no encontro, eu e minha esposa. Aí a irmã sentada na cadeira, pô, não volta, e ficou endemoniada e não volta. Eu falei, deixa comigo, sei onde ela está. Já sei onde ela está, fica tranquilo. E ela, quando eu fechado, minha esposa está ali, não deixa mentir, fica tranquilo. Aí minha esposa colocando a mão na perna dela, ela olhava assim, Wagner, eu estou sentindo umas correntes. Eu falei, eu sei onde ela está. E ela, quando voltava, falava assim, eu estou no morro, tu vai descer comigo agora. Me dá a mão aqui, sai desse morro. A mulher estava em cativeiro no morro, Vandes. Sei lá onde ela morava e tal, eu estou no morro agora, eu estou no morro. Dá a mão aqui, tu vai sair comigo agora. Vem comigo agora, em nome de Jesus. E quebra a corrente agora, larga ela, diabo, sai daí. Vem comigo agora, sai. Puf, mulher. Como que foi isso? Eu vi lá na casa, lá, o irmão, o pastor estava lá no mistério, região de cativeiro, o livro é bom. Enfim, eu estou falando que o livro é bom aqui, mas eu não sei nem como é que funciona, entendeu? Eu sei que o livro é bom, vale a pena ler, porém, enfim, dá certo, entendeu? Se você vai acreditar em tudo, eu não sei. Eu sei o Deus que eu sirvo, entendeu? Eu sei o Deus que eu sirvo. Para você depois não falar, pô, pastor, li região de cativeiro e a mulher com um monte de heresia, meu irmão. Enfim, deu certo. A mulher saiu do morro, saiu do quarto. Para que eu fui falar disso, Jesus? Oh, meu Deus! Leva a gente para esses lugares aí. Meu irmão, tu vai viver essas experiências ouvindo Deus falar contigo, ouvindo Deus falar com você. Não tem uma regrinha, não tem a fórmula do bolo. Da outra vez a menina endemoniada e voltava, e a irmã falou assim, olha pastor, toda vez que ela volta, ela fala que está vendo algo, vem, ela puf, apaga de novo. Eu falei, fica tranquilo, a gente vai fazer um campo de força aqui. Procura na Bíblia, vai lá, procura na Bíblia campo de força. A gente vai fazer um campo de força aqui. A gente vai orar, vai colocar uns anjos aqui. Por quê? Ela está vendo um demônio que estava sobre ela, e toda vez que sai, ele retorna. Então, quando ele sair agora, a gente vai pedir os anjos para poder fazer um campo de força. Vai lá, irmão, procura na Bíblia campo de força. Não, peraí, o pastor falou que tem um campo de força lá. Vai lá achar. Procura ele. E oramos. Quando ela acordou de novo, aí, enquanto eu estava orando para a libertação dela, a irmã estava falando, olha, coloca os teus anjos aqui agora acampado, o Senhor e tal. Isso tem na Bíblia. Acampado, faz um campo de força, porque esse demônio não pode voltar e tal. E a irmã orando, quando saiu, a irmã fez exatamente isso aqui, ó, procurando o raio do demônio. Ô irmã, foi embora, acabou, volta mais não. Amém, pastor. Pronto, está livre, está liberta. Tu acha que tu vai viver essas experiências aonde? Vindo para o culto quinto e domingo? Eu conto as ruins também, se você quiser. Vou contar uma, pastor. Vou contar uma. Tem quantas ruins, né? Vou contar uma. Dentro de uma casa, tá eu e o irmão. É casa de pastor? Não foi casa de pastor, não. Casos de pastor, sim, casos de pastor. Tá eu e o irmão. Nós não éramos ainda, eu era diácono, se eu não me engano. E aí estava eu e o irmão, e aí a gente está orando pela pessoa. E eu comecei a orar e falei, olha, diabo, sai da vida dele agora, sai daí, larga ele. Larga ele, nunca tinha vivido uma experiência assim. Larga ele, começa a largar ele agora, ele não vai voltar para esse lugar não. De repente o olho do menino começa a virar. O que aconteceu comigo? Medo. O olho do menino começa a virar, e o rapaz aqui na frente, eu olhando por trás dele, eu comecei a mudar, ó. Deus, dá vitória para o teu filho, Senhor. Abençoa ele, Pai. Abençoa ele. Coloca as coisas no lugar certinho, o olho, ó, puf, voltou ao normal. Tá amarrado, tá doido. Enfrentar diabo agora.
Tu vai viver isso dentro das casas, irmão. Tu vai viver isso dentro dos lares. Tu vai viver isso evangelizando. Uma vez a gente na praça em Nova Iguaçu, Wanderson, ministrando com os moradores de rua, um irmão falou assim, ó: pastor, tem um demônio parado, tinha não é uma estátua, é uma parada ali em Nova Iguaçu, bem ali em frente à Casas Bahias, Praça da Liberdade, tipo um monumentozinho ali. Ele falou: pastor, tem um demônio ali muito grande, ele tá com o pé naquele monumento assim, ó, parado. Eu falei: rapaz, ele é abusado, né? Como é que ele tá parado assim, ó? Eu falei: rapaz, ele é abusado, né? E aí a gente orou, cara, foi um de cultos tremendo que a gente fez ali. Mas tais coisas você vai ver na rua, tais coisas você vai ver evangelizando, tais coisas você vai ver dentro das casas. Você vai viver diversas experiências, mas você precisa ouvir o que Deus está falando contigo. Tu acha mesmo que Deus está contando só com os pastores de igreja? Tu acha mesmo que Deus está contando só com o pastor Wanderson para esse negócio? Se Deus estivesse contando só com o pastor Wanderson, era para todo mundo estar morto agora. Sério, não por causa do pastor Wanderson, é porque não tem mais propósito contigo na terra, então morre. Que isso, pastor? Tu acha que tu está vivo por quê, cara? Tu acha mesmo que tu está vivo por quê? Para pagar conta? Tu acha que tu está vivo porque Deus tem um propósito glorioso contigo? E não é jargão de pregador, é real. O motivo da nossa vivência é esse, não existe outro. Então a gente precisa sair dessa porta preocupado o que nós vamos fazer amanhã ou mais tarde, quando você chegar em casa. O que você vai fazer? Se você pegar a história de Saul ouvia Deus através de Samuel, mas ouvia em parte. Olha, você vai matar todo mundo, crianças de peito, é assim que está escrito, tá? Crianças de peito, o rei, todo mundo, tu vai matar tudo. O rei Abimeleque fica vivo, mas os melhores, é assim que está escrito, os melhores, não vai dar tempo para a gente ler, os melhores dos animais. Samuel chega. Por que eu estou ouvindo barulho de animais? O rei Saul responde: não, eu separei o melhor para o Senhor. Que esse separei o melhor para o Senhor? Como assim? Não era para matar tudo? Não era para matar todos? Por que Abimeleque, por que o rei ainda está vivo? Não, mas é porque eu estava esperando. Às vezes a gente ouve, segunda parte da mensagem, a gente até ouve, mas obedece em parte. Ou obedece só o que nos convém, não na totalidade. Não na totalidade. Eu tenho que ler isso aqui contigo, porque senão tu vai falar assim: isso não está escrito, pastor. Está escrito, vou ler com você. Eu vou te dar a referência agora, calma aí. Mateus, oh meu Deus, olha aí. Ó, Mateus, vai comigo. Já começa lá em Mateus. Vou te dar a referência. Mateus 21. Mateus capítulo 21, do versículo 28 em diante. Uma parábola. Tem coisa que está na Bíblia e a gente fala assim: meu Deus, isso está aí. Tá aqui. Vê se não é assim. Um homem tinha 2 filhos. É isso ou não é? Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor, porém
Não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. Obedecem em parte. Olha o que ele disse: sim, Senhor. Vê se não é assim. Quantas vezes a gente fala assim com os nossos filhos na igreja, e as pessoas assim: não, vamos junto, não, eu faço, não, conta comigo. Só que é aparente, as pessoas não vão fazer. Assim também era Samuel. Mata todo, não? Sim, eu mato. Fica comigo, conta comigo, tá? Samuel, desculpa, Saul. E aí chega Samuel. E aí chega o Senhor. Aí chega quem você estiver imaginando aí. Por que tu não fez? Não, porque olha só, o que acontece? Não era bem assim, porque as coisas eram desse jeito, não ia ficar legal. Ah, o quê? Como é que é? Não ia ficar legal? Ou é ou não é, irmão? Quantas vezes a gente libera a palavra daqui, de discipulado e de qualquer outras formas, quando chega para um terceiro, quarto, já está tudo torto, não tem nada a ver com o que foi falado. Alguns, quando sair daqui, a única coisa que gravou na mensagem foi: você vai ouvir a pior mensagem da sua vida. Mais nada. E aí o outro que vai estar ouvindo, duvido, pastor não vai falar nunca isso de púlpito. Não, eu estava lá na conferência e ele falou. É exatamente isso, irmão. É exatamente isso. As pessoas obedecem de forma aparente, obedecem para serem vistos e não fazem. Sim, Senhor, mas não fazem. Não fazem. Jesus mesmo vai dizer: se vocês estão dizendo sim, Senhor, então por que não faz o que o Senhor manda? Então por que não faz? Por que cumprimos apenas em parte? Por que não cumprir a plenitude do Evangelho? Sim, Senhor. E quando você vai ver, não está feito. Não está feito. Para quem a Bíblia diz: ide e fazei discípulos de toda a nação, ensinando-os, para quem é que o Senhor está falando isso? É para mim? Ou é para todos? Não é para todos? Então por que as pessoas esperam que liderança se comprometa com o Evangelho? Porque é para todos. A Bíblia diz assim, pastor: exortai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Não, se não for o pastor falando, não, irmão, você não está ligado. Rapaz, vai ouvir Deus. Vai ouvir Deus. Porque as pessoas de forma aparente obedecem apenas em parte, por causa do orgulho,
por causa do egoísmo. A Bíblia diz que devemos se submeter uns aos outros. Por que não submetemos? Por que tem que ser uma liderança? Por que tem que ser um pastor? Por que tem que ser alguém que tem um certo cargo na igreja? Por que tem que ser? Sabe por que tem que ser? Porque nos falta comunhão. Nos falta amar uns aos outros. É por isso que você tem essas regras aí dentro de você, que nem você consegue cumpri-las. Uma vez eu recebo em casa uma pessoa, e a pessoa fala para mim: olha, mas é porque a minha filha, ela entrou nesse namoro, entrou nessa situação por causa da igreja, porque a igreja não deveria ser assim. Ela não era para estar namorando agora, ela não era para estar fazendo isso. Eu, como um bom ouvinte, eu termino de ouvir a história. Mas o que eu queria realmente, eu vou te falar o que eu falei, mas o que eu queria realmente falar era: larga de ser negligente, cara. A filha é tua, não é minha. As pessoas têm regras dentro dela que nem elas conseguem cumprir. Tu já viu quantas pessoas religiosas que não estão dentro da igreja? Que não estão dentro da igreja. Não, isso não pode, isso aqui não dá, isso aqui não tem como e tal. Você congrega onde mesmo? Não sou cristão não. Sou cristão não. Existem coisas que é só de aparência, cara. Existem pessoas que estão sendo pais de aparência. Como foi mostrado aqui, pastores de aparência, líderes de aparência, discípulos de aparência, obedecem em parte, não na totalidade. Obedece o que lhe convém. Volta para Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é o para quê, por quê, como é. Eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor vai determinar, que seja da vontade do Senhor, que seja da vontade dEle. Infelizmente, nós vamos criando no meio do caminho algumas regras que são apenas nossas. A gente vai colocando coisa no meio do evangelho, e o que carregamos é um monte de teoria e pouca prática. É tanta palavra, é tanta conferência, é tanto culto, é tanta palavra de novo, escola e culto de novo, conferência, escola e de novo, e culto, e de novo cadeira, e cadeira de novo, e cadeira na quinta, cadeira no domingo, cadeira na quinta, cadeira no domingo, escola, culto, conferência, que ao invés de amadurecer, apodrece, porque não pratica. Apodrecemos. Engraçado, é tão maduro que ninguém quis te tirar do pé. Morreu podre no pé. É pouca prática, querido. Eu acho que eu falei isso aqui na última vez que eu tive. Quando nós estávamos lá no Maranhão, foi as melhores oportunidades que eu tive para poder pregar o evangelho.
porque eu só pregava Jesus. Jesus cura, salva e liberta. Acabou, meu irmão. Não precisava de mais nada. Eu não precisava motivar ninguém, eu não precisava nada. Nada. Porque as pessoas não tinham vício algum. Não tinha religiosidade nenhuma. A religiosidade que eles tinham era do espiritismo, da bruxaria, da pagelância. Isso é mole para combater. Lutar contra o diabo é molinho, filho. O problema é que muitas lutas é contra os irmãos. E aí é muito argumento, pastor. É muita falação. E aí fica difícil. Pouca prática. Pouco id. Pouco rua, pouco casa. Porque se houvéssemos mergulhado nisso tudo, eu duvido que você apresentaria qualquer tipo de problema na igreja. Nem seu, nem de ninguém. Porque você descobriu o que realmente importa. E não importa o que você está pregando, mas você está pregando o que Deus mandou você pregar. E não tem a ver com um microfone na mão, ou com um púlpito, ou com um altar de igreja. Tem a ver no que Deus mandou você fazer, e você sabe que você está cumprindo a vontade dEle. Você sabe que você está fazendo o que Ele mandou você fazer. As pessoas vão olhar e vão dizer: não, não é bem assim. Talvez não seja bem assim para você, mas quando eu ouvi Deus falar comigo, quando Deus falou comigo, deixa eu ler só mais uma passagem com você e eu concluo. Colossenses, capítulo 2. Você precisa saber disso, cara. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Isso aqui eu preciso descer. O que é triunfar? O que é expor? O que Jesus fez ali? Que Paulo está falando. Em Roma, quando um general triunfava, ele trazia cativo a cidade ou a região a qual foi triunfado. Ele pegava todos os soldados, todos os guerreiros que perderam a batalha, e levava para outra cidade, no caso Roma. E aí em Roma se fazia uma grande festa, preparava uma grande festa para esse general que triunfou. E como era feito isso? Esse general, ele vinha em uma carruagem com 4 cavalos, e nessa carruagem
logo atrás dele o seu exército, seus capitães, os seus oficiais, os seus soldados, que lutaram com ele na batalha. E cativo, acorrentados, vinham o exército inimigo, aquele que foi vencido, e era exposto para o público. Havia, por onde ele passava, eu vou te falar, como se fosse um grande corredor, tipo apoteose. Haviam pessoas do lado direito e do lado esquerdo, e ele ia expondo os seus inimigos. O general que foi capturado, o capitão, aquele cara que era um bom guerreiro, que era um homem de guerra, que era famoso na outra nação, ele estava de frente, acorrentado, exposto. E ele vinha mostrando como que se encontrava. Tem umas 5 ou 6 pessoas que são voluntários para encenar aqui comigo. Quem pode? Vem para cá então, pastora, pode vir para encenar comigo. Umas 5 ou 6, pronto. Pronto, então, pronto. Bem, irmão, vai vir? Então vem, Alexandre, também. Tu não quer vir, mas eu chamei. Fazer o seguinte, para você poder entender, tanto esses 4 como os 2, eles vão ser o exército capturado, e o pastor Wanderson, ele vai ser o general que venceu a batalha, que venceu a guerra. Aí leva o pessoal lá para o fundo, pastor, por favor. O senhor general, o senhor vem na frente. Vai lá para o fundo lá. A igreja, vamos ficar de pé, por favor. Vira para o meio. Vira para o meio. É lógico que o general, ele está vindo numa carruagem, montado, 4 cavalos levantando ele. E atrás dele vem o seu exército, os seus soldados. E existe todo o povo assistindo isso. E aí, o pessoal que está atrás do pastor vai vir com um cara de cativo. Tá cativo, isso, tá cativo. Isso, cativo, dá mão ao outro, tá acorrentado, isso aí. Beleza? Isso aí. Pastor, vem com postura de general. O senhor venceu a batalha. O senhor venceu a batalha. Eu sou o cara, tu é o cara. Entendeu? Pode vir com postura de um cara mesmo. Exatamente isso. Bem devagar, pastor, tipo casamento. Para, levanta a mão pro povo, ó. Isso, que coisa linda. É isso aí. O senhor entendeu, o senhor entendeu. E vem caminhando mais à frente. Vem mais à frente um pouquinho. Beleza, ensaiamos. Agora volta lá pro fundo, por favor, pastor, me perdoa. Vai lá, ensaiamos. Foi muito bom. Vai lá, volta lá, gente. Volta lá. Foi muito bom o ensaio. Ótimo. Esse foi o general. Agora pega a visão aqui, ó. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que esse é Jesus. Sabe quem expôs? Ele expôs principado e potestade. Os demônios estão cativos e estão vindo atrás deles, acorrentados e amarrados, derrotados. E Jesus vem na frente. E
cativo, vem cativo. Foi maneiro, vocês acorrentados, vindo. Vem, pastor, mais uma vez. Agora imagina você olhando para Jesus, aquele que triunfou, que venceu, que é mais do que vencedor, querido, e que te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você triunfou com Ele, você venceu com Ele, e todo o inferno está cativo. Aleluia, aleluia. Senta lá, pode sentar lá, pode sentar. Senta-se aí, por favor, agora. Só um pouquinho, pessoal. Pega a visão agora, querido. Pô, pastor, o que isso tem a ver? O João do casebre. Ah, meu Deus do céu. Ele não estava sozinho, querido. Ele já chegou na tribo triunfando, porque Jesus estava com ele, aquele que já venceu o diabo maligno e expôs demônios, principados e potestades. Estava com ele nas tribos indígenas. Você já venceu. E quando você entra numa casa e um demônio se prostra e sai, seja ele que estava cativo no quarto ou preso no morro, é porque ele está vendo Jesus e já triunfou sobre a vida dele. Você já venceu com ele. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando você chega nas ruas, quando você chega numa praça, você não está sozinho. Qual é a postura, querido, para você não pensar: pô, pastor, essa coisa é da sua cabeça. Quando um demônio enxerga Jesus através da sua vida, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão para trás, acorrentar o preso. Ele olha para você e vê aquele que já triunfou sobre a terra. Então por que eu vou perder tempo com coisas vãs, com picuinha na igreja, com probleminhas que não tem nada a ver? Se Deus já triunfou através do seu Filho, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tu está pensando que isso está dito para você pagar a tua conta? Isso tem a ver com a administração de vida. Tu acha mesmo que Jesus triunfou para que tivesse tudo certinho? Olha, isso aqui tá ok, isso aqui também, isso aqui também. E as pessoas que se lascam, tá todo mundo morrendo, indo pro inferno. Não, querido. Jesus triunfou e expôs o diabo ao ridículo, expôs o principado e potestade a todo o seu povo, para mostrar: olha, você já venceu. Aonde quer que você pise é teu. Você já conquistou, você já ganhou. Pregue, vá, faça discípulos, ganhe alma. Se credes e pedires, te darei as nações por herança. Meu Deus, a terra é tua, a terra é minha. Senta aqui hoje com a senhora. Eu vou pelo menos sentar.
partindo sem Jesus.